bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Blange, ainda não consegui o computador, então vamos ter outro vídeo pelo celular. Antes de tudo, eu queria dizer que eu tô sorteando lá no Instagram esse livro aqui, Nós Somos a Cidade, da N.K. Jemisin. É um livro de fantasia urbana de uma autora super premiada, então vocês podem vir no primeiro link aqui na descrição para poder ir lá no post no meu Instagram e participar do sorteio em parceria com a Suma. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre protagonista, como você escolhe o protagonista do seu livro. O protagonista, em primeiro lugar, o que é? O protagonista é o personagem principal de um livro, só que tem mais do que isso, porque se a gente for olhar para a origem da palavra protagonista, ele vem do grego protagonistes, que é uma junção de protos, que significa primeiro, com agonistes, que significa aquele que realiza o agon. O agon, ele pode ser uma ação, um combate, uma luta. Então, o agonistes é um combatente, um lutador ou um ator. Ator no sentido de que realiza a ação. Mas sim, também é ator no sentido de ator de teatro, ou hoje em dia, né, de cinema, de televisão. E isso é interessante porque protagonistes, tanto significa o primeiro ator, ou seja, quando o teatro passou a colocar mais de um ator no palco, o primeiro ator que aparecia era o protagonista. E então tem esse sentido do primeiro ator, mas também, como ele vem da palavra agon, ele tem muito desse sentido de ação. E é interessante a gente pensar o protagonista no sentido da ação, da agon, porque o protagonista é justamente aquele personagem que vai realizar as grandes ações da história, da narrativa, para poder trazer a narrativa de um ponto A para um ponto B. Então, o protagonista, o personagem principal de um livro, de uma história, de uma narrativa, é aquele que vai conduzir a narrativa, conduzir as ações da narrativa, porque uma narrativa é feita de um conjunto de ações. Então, assim, o primeiro ponto para você escolher quem vai ser o protagonista do seu livro é estabelecer um personagem que vai conseguir realizar as ações da sua história. E aí, pensando muito num jeito de construir a história a partir das ações. Porque, assim, basicamente, quando você tem a ideia para a sua história, você pode ter a ideia direto do personagem, ou você pode ter a ideia do que vai acontecer naquela história. E aí, se você tiver a ideia do que vai acontecer naquela história, você tem que pensar num protagonista que possa realizar as ações para que aquilo aconteça. Então, por exemplo, numa distopia, geralmente, o protagonista é alguém que ele vai realizar ações para tentar desestabilizar aquele sistema distópico em que ele vive. Ou numa história romântica, o protagonista vai ser alguém que vai realizar as ações no sentido de se aproximar do par romântico, né? De tentar conquistar um outro personagem. Então, isso leva a gente a pensar que o protagonista, ele é o ponto de vista interessante da história. Se você tem uma história de amor, o ponto de vista interessante é de quem está apaixonado, de quem vai lutar por esse amor. Se você tem uma história distópica, o ponto de vista interessante é de quem vai lutar contra aquele sistema, quem vai questionar aquele sistema. Então, quando você não souber exatamente qual vai ser o protagonista que você vai colocar ali naquela história para conduzir a história, para realizar as ações, você tem que pensar qual é o ponto de vista interessante, qual é o ponto de vista mais interessante para se contar essa história. Esse é um primeiro ponto, então. E o segundo ponto é que o protagonista, ele é aquele que vai sofrer as maiores mudanças ao longo da história. Quando uma história ela parte de um ponto A para um ponto B, o personagem principal, o protagonista, ele também, de certa forma, parte de um ponto A para o ponto B dentro dele. Ele aprende alguma coisa, ele cresce enquanto pessoa, ele termina a história como uma pessoa melhor. Isso é algo que está na maioria das narrativas, essa ideia de que o personagem começa de um jeito, e aí ele pode começar com uma falha, ele pode começar com algum comportamento ruim, e ele vai terminar essa história ou corrigindo essa falha, ou tendo uma visão de mundo mais completa, ou sendo uma pessoa mais forte, uma pessoa mais corajosa, sendo uma pessoa melhor do que quando ele começou. Por que isso? Porque isso desperta muito a empatia pelo personagem.
As pessoas gostam de ver histórias em que o personagem ele vai se tornar uma pessoa melhor, ele vai crescer. E isso é algo, então, que tá, assim, nas histórias mais antigas da humanidade. Essa narrativa de crescimento, ela é a narrativa preponderante. Quando a gente pensa em Jornada do Herói, por exemplo, deixa eu pegar aqui o livro. O livro O Herói de Mil Faces, que foi o livro que deu origem à Jornada do Herói, ele mostra como que nos mitos e nos contos tradicionais, essa história que se conta basicamente em todos esses contos, todos esses mitos, é uma história de crescimento, é uma história de um personagem que começa de um jeito e termina de um jeito melhor, de um jeito mais evoluído. E se a gente for pensar nas grandes narrativas até hoje em dia, essa é a história que a gente vai ver na maioria delas. Então, isso é importante porque quando você for pensar em quem vai ser o protagonista da sua história, além de pensar em qual é o ponto de vista mais interessante, é muito legal você pensar também em qual vai ser o personagem que vai ter uma mudança interessante. Essa mudança a gente também pode chamar de arco do personagem, né? Qual personagem vai ter o arco mais interessante? E aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu faço curso de roteiro, né? Há muito tempo, na verdade, por causa da pandemia que alongou esse curso. E aí eu tô fazendo uma disciplina que é de roteiro de série. E aí, eu tive a minha ideia para a série, cada aluno teve a sua ideia, e eu não sabia quem seria a protagonista, porque tinha duas personagens principais, assim, no que eu tava pensando, na minha ideia, eu tinha duas personagens principais, a avó e a neta. E aí, eu tava em dúvida de qual delas duas era a protagonista da história. E eu já tinha meio que um resumo da história. Quando eu mostrei esse resumo da história para a professora falou, sua protagonista é a avó, porque a avó é quem vai sofrer a maior mudança nessa história. Ela vai começar de um jeito e ela vai ter uma redenção em relação a outra personagem. Então ela vai aprender coisas, ela vai conseguir conquistar a confiança e melhorar o relacionamento com outra personagem importante. Então ela vai sofrer uma mudança grande, ela vai ter um arco interessante. Então, como ela tem o arco mais interessante, como ela vai ser a personagem que mais vai sofrer mudanças, ela é a protagonista. Justamente porque essas mudanças que o protagonista sofre, elas estão muito conectadas com as ações que esse protagonista faz na história. E se o protagonista é aquele que realiza as principais ações da história, que vai realmente conduzir a história do ponto A para o ponto B, então as mudanças que esse protagonista passa são as mudanças mais importantes do leitor acompanhar. O leitor ele vai estar na pele do protagonista e ele vai acompanhar as mudanças do protagonista tendo a empatia, tendo aquela ligação com o protagonista, com as coisas que o protagonista sente, que ele pensa. Então ele vai ter uma ligação com a mudança de pensamento do protagonista. E isso vai causar emoção no leitor. A emoção é uma parte fundamental de qualquer boa história. Não existe boa história que não cause emoções nos leitores. O protagonista é aquele que vai ser o principal personagem a despertar essas emoções. Resumindo então o que eu falei, como decidir quem vai ser o protagonista do seu livro? Pensa no personagem que vai conduzir as ações da história, no personagem que vai ter o ponto de vista mais interessante para se acompanhar aquela história, no personagem que vai ter o arco de transformações mais interessante, o arco de mudança, né? As mudanças psicológicas que o personagem vai enfrentar vão realizar uma trajetória e qual personagem vai ter essa trajetória mais interessante. Então, esses são pontos para se pensar na hora que você quiser decidir quem vai ser o protagonista da sua história. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal, que é o maior canal de escrita do Brasil. Você pode conhecer os meus livros aqui na descrição do vídeo. E não se esqueçam de ir lá no primeiro link da descrição e entrar no post para participar do sorteio de Nós Somos a Cidade. E até a próxima!